Escuta Literária. Eu sou Fernanda Fatureto e hoje é dia de vídeo novo no canal. Então se inscreva no canal e dê um like nesse vídeo. Hoje no Escuta Literária vamos falar de Marguerite Duras, a escritora francesa que escreveu O Escrever, O Amante e vários outros títulos. É uma das principais escritoras francófonas do século XX e é uma das minhas escritoras favoritas, se não é a minha favorita. E a gente vai falar hoje sobre Escrever. A Relicário Edições, a editora de BH, ela está relançando vários livros da Marguerite Duras. Escrever, Hiroshima Mon Amour, e vários outros irão para o catálogo da Relicário em breve. Então é uma ótima oportunidade para o leitor brasileiro conhecer mais essa escritora francesa tão importante, que viveu pós-guerra, que viveu a Segunda Guerra Mundial e que tem muito a contar em seus livros. Hoje eu vou falar sobre Escrever, o livro seminal de Marguerite Duras, que tenta contar essa seguinte questão: por que escrever? O que é a escrita? Eu vou ler um trecho para vocês do livro e aí eu vou discorrer sobre esse assunto. Ela escreve assim: escrever era a única coisa que preenchia minha vida e encantava. Foi o que fiz. A escrita jamais me abandonou. Marguerite Duras fala em escrever da solidão da escrita, que é essencial o escritor abraçar essa solidão da escrita para produzir sua obra. Então ela vai discorrer sobre a questão da solidão, que a escrita ela está muito próxima tanto da solidão quanto da morte como da vida. Ela fala de Duras, ela joga com essas antíteses entre vida e morte, que a escrita ela está muito dentro desse paradoxo, dessa antítese entre a vida e a morte. É uma escrita levada às últimas consequências. A Marguerite Duras ela viveu para escrever. A escrita é a parte principal da vida da escritora francesa. Então ela traz isso no texto. Então Marguerite Duras em Escrever fala da solidão essencial, fala de que só a escrita pode nos salvar e que é importante o escritor ter em mente que apenas a escrita consegue abarcar toda a angústia, toda o vazio da existência. E Marguerite Duras, ela também fala que antes da gente começar a escrever, a gente não tem uma ideia sobre o livro. O livro é uma incógnita, o livro é nada. E a partir do movimento da escrita, a partir do movimento de escrever, é que o livro vai se surgindo, que o livro vai se fazendo. Como ela afirma aqui, como ela escreve nesse trecho. Não ter um tema para o livro, não ter ideia alguma para o livro é se encontrar ou se reencontrar diante de um livro. Uma imensidão vazia, diante de nada, diante de uma espécie de escrita viva e nua, terrível, terrível de superar. Acho que a pessoa que escreve não tem a ideia de um livro, tem as mãos vazias, a mente vazia, e dessa aventura do livro só conhece a escrita seca e nua, sem futuro, sem eco, distante, com suas regras de ouro, elementares, a ortografia, o sentido. Então Marguerite Duras, ela bate nessa tecla aqui nesse livro, que a escrita ela só é possível se desvendar por meio do movimento de escrita, que antes o escritor ele não tem uma ideia do que vai surgir no livro, que o livro ele tem uma vida, um fluxo próprio. É muito importante esses trechos que Marguerite Duras fala sobre isso, porque ela fala sobre o seu próprio processo criativo. Né? Nós vemos, por exemplo, em O Amante, eu vou trazer O Amante para ser resenhado aqui no canal também futuramente. A gente vê em O Amante essa escrita fluida, esse fluxo de escrita, que ela vai e vem na memória, no tempo psicológico, ela vai e volta no tempo, e que é o fluxo dessa escrita dela, fluida, né? que tem um começo, mas não tem um fim, que é o que ela fala aqui, que o escritor ele não tem a ideia do livro antes de começar o movimento da escrita. Então eu recomendo muito, muito o livro para vocês escrever. Para quem quer saber sobre o processo criativo de Marguerite Duras, uma das principais autoras francófonas do século XX, eu recomendo muito Escrever.
O livro também, ele conta com Escrever, que é o ensaio seminal principal, que é A Morte do Aviador. A Morte do Aviador em inglês também é uma outra parte em que ela vai falar da escrita e dessa morte desse aviador na Segunda Guerra Mundial pelos alemães. E ela vai falar sobre Roma também. Todos esses textos incluídos em Escrever, eles vão lidar com essa solidão da escrita, vão falar sobre um pouquinho sobre como ela escreve. Então esse livro é muito importante e tá uma edição primorosa da Relicário. Eu recomendo muito a leitura. E se vocês gostaram, dê um like nesse vídeo, se inscrevam no canal que na próxima semana tem mais resenha.